mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou então Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, que bom estarmos unidos, reunidos, celebrando a nossa Eucaristia. A alegria de podermos acolher a cada uma nesta manhã em nosso santuário, nesse primeiro domingo, mês de março, primeiro domingo também do tempo quaresmal, nos preparando para a grande festa da cristandade, a festa da Páscoa. Mas toda grande festa exige uma grande preparação, uma preparação profunda, uma organização. Por isso a igreja nos propõe esses 40 dias quaresmais, de olharmos para dentro de nós mesmos, buscarmos a purificação do nosso coração, nos adequarmos melhor à vontade de Deus, fazendo bem, evitando o mal, tirando as arestas que nos afastam do amor de Deus do nosso coração. Tempo de conversão é esse tempo que nós estamos vivendo. Tempo do convite de Deus para nós, para sermos santos, para vivermos ainda mais profundamente a palavra de Deus. E para nos ajudar nesse processo de conversão, nos ajudar nesse processo de transformação, para ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor esposo, uma melhor esposa, melhor vó, melhor sacerdote, para ser um melhor filho, um melhor irmão, um melhor profissional, para ser um melhor cidadão. A Quaresma nos propõe alguns exercícios, os exercícios quaresmais, a penitência, a oração,
o jejum, a oração, que já é própria do cristão, mas intensificarmos ainda mais nossas orações. Temos tempos mais profundos de oração. Nesse mundo tão corrido, onde a gente vive, se der tempo eu rezo, se der tempo eu vou à igreja, se der tempo, se eu conseguir, e a gente nunca consegue porque a gente nunca prioriza. Tempo quaresmal é tempo de priorizarmos a oração, de olharmos para a oração como algo fundamental, essencial, para nos alimentar, para nos fortalecer, para permanecermos no caminho de Deus. Então, o primeiro grande caminho e exercício que nós devemos percorrer neste tempo quaresmal, uma oração mais profunda. Segundo grande exercício, a penitência. Penitência, queridos irmãos e irmãs, a mortificação. Penitência unida à esmola, à caridade, ao fazer o bem ao outro, evitarmos o mal, deixarmos de fazer muitas coisas que nós gostamos de fazer. Fazer a penitência como sinal realmente da mortificação, ajoelharmos mais, rezarmos mais, mas também, queridos irmãos e irmãs, sermos mais presentes na vida das pessoas, mais amistosos, mais solidários, mais fraternos, olhando as pessoas que estão ao nosso redor e que necessitam tanto do amor, do carinho nosso, carinho de Deus também. Terceiro grande exercício do jejum, a abstinência da carne nas quartas e sextas-feiras, comum para alguns, proposto pela igreja na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, mas que se estende também para nós durante todo o tempo quaresmal, menos nas sextas-feiras. Que nós possamos realmente nos dispor a esse jejum, a nos alimentar menos, a nos privar de certos alimentos, fazer um sacrifício, porque vale a pena a gente recordar como o povo de Deus na primeira leitura de hoje, e entramos na liturgia da palavra, recordar que tudo que nós somos, temos, não são méritos nossos, mas são dons da graça de Deus. E quando nós jejuamos, quando nós renunciamos a algo, quando nós deixamos algo de lado, às vezes é pesaroso para nós, algo que a gente passaria normal outro dia, mas justo naquele dia parece que tem um peso tão grande para nós. Somente porque o encardido não nos quer, fazendo a vontade de Deus. E o jejum tem justamente esse sentido, nos ajudar a reconhecer que nós dependemos de Deus. O povo de Deus, entramos na liturgia da palavra, na primeira leitura, Deuteronômio capítulo 26, queridos irmãos e irmãs, estava para entrar na terra prometida. O povo de Deus foi conduzido por Moisés, por todos os desafios, desde o Egito até as fronteiras da terra prometida. Ele estava, este povo, que nós chamamos na planície de Moabe, e dali ele avistava a terra prometida, mas como Moisés havia duvidado, pisado na bola, ele foi condenado a não entrar na terra prometida, como está na Escritura. Então ali eles permaneceram algum tempo até esperar que Moisés morresse para que eles entrassem na terra prometida. E Moisés aproveitou desse tempo que ali estava, e o livro de Deuteronômio, basicamente, para recordar ao povo, para falar ao povo, para trazer ao povo a sua história, para que o povo não esquecesse das suas raízes, e porque eles haviam chegado, e porque eles herdariam uma terra prometida que correria leite e mel. E no trechinho que nós ouvimos hoje, Moisés diz: vocês vão entrar na terra prometida, a terra que correrá leite e mel, mas não se esqueçam, ao entrarem, os primeiros frutos que vocês escolherem, ofereçam a Deus. Ofereçam a Deus. Mas não é só chegar lá e oferecer a Deus. Ofereçam a Deus rezando um credo, fazendo uma oração. E aí a oração que vem na primeira leitura de hoje: meu pai era um arameu errante que desceu pelo Egito, onde foi escravizado, sofreu, mas foi libertado porque Deus o conduziu. E aí então
era para fazer o povo ter consciência: se eu tenho algo hoje, é porque Deus me trouxe até aqui. E é isso que nos falta hoje, queridos irmãos e irmãs. Ter essa consciência que Moisés ensinou para aquele povo. Se nós temos algo, se nós somos algo, se nós conquistamos alguma coisa, é porque Deus nos trouxe até aqui. E às vezes quando nós conquistamos alguma coisa, quando nós chegamos em algum lugar, quando nós adquirimos aquilo que nós tanto sonhamos, nós achamos que aquilo é só mérito nosso, e nós esquecemos que quem nos trouxe até aqui foi Deus. Então a primeira leitura hoje nos mostra isso. Não nos esquecermos das nossas origens. Antes disso, nós éramos pó. E sem isso, ou seja, sem Deus, nós voltaremos ao pó. Então nós precisamos contar com a graça de Deus e reconhecer a graça de Deus que deve operar constantemente em nós. Que a palavra de Deus nessa primeira leitura nos motive hoje a termos um coração grato, um coração agradecido, mesmo nas poucas coisas, nos desafios que nós passamos, reconhecer que Deus nos conduziu até aqui. Deus nos conduziu até aqui na alegria da família que nós temos, dos filhos, dos netos, dos bens que nós conquistamos, das coisas que nós realizamos, das superações. Deus nos conduziu até aqui. Então nós oferecemos, nós retribuímos, nós devolvemos a Deus, seja em oferta, seja em oração, seja em ação de graça, seja em louvor, mas nós glorificamos a Deus. Porque nós reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida. E sem Ele, nós continuaremos sendo arameus errantes, pessoas perdidas no mundo, sem sentido, sem vida, sem objetivo, sem salvação. No Evangelho, tão conhecido e tão propício para esse tempo quaresmal que nós estamos iniciando, Jesus está abrindo, melhor dizendo, a sua vida pública. Ele vai ao Rio Jordão, é batizado por João, o céu se abre, vem a pomba, a voz que diz, ele se enche do Espírito Santo, e ele saindo do Jordão, aí começa o Evangelho de hoje, ele está sendo conduzido ao deserto, e no deserto ele vai passar 40 dias. 40 dias foi o tempo que o povo de Deus passou no deserto. 40 dias é o tempo de uma geração, 40 anos é o tempo de uma geração. Então é uma metáfora utilizada ali, uma parábola usada na vida de Jesus, desses 40 dias. Claro que não tinha lá um jornalista do lado de Jesus. Olha, hoje apareceu o diabo e falou isso para Jesus. Agora Jesus está sendo levado para lá porque o diabo está levando. Não era isso. É um texto catequético de São Lucas, para dizer para nós que ao longo da vida a tentação está presente. Ao longo da vida, se a pessoa não for fortalecida pelo Espírito Santo, que vem como dom do batismo, ou seja, pelo dom de sermos filhos e filhas de Deus, nós estamos encrencados. Porque nós só conseguimos permanecer firmes na fé, honrar o nosso compromisso, se Deus estiver conosco. E Jesus venceu as tentações todas que lhe apareceram, porque, como diz o princípio do Evangelho, ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito o conduziu durante esses 40 dias, durante o tempo de tentação, de provação. Meu irmão, minha irmã, na nossa vida, nós teremos tentações e provações. Durante os 40 anos da nossa vida, e esses 40 anos podem ser 80, 90, 100, até o último instante nós vamos estar sendo tentados, e só vamos ter força para dizer não, se o Espírito de Deus estiver em nós. Porque como nós dizemos sempre, a carne é fraca. A carne é fraca. Não usemos desse pretexto, claro, para justificar nossos erros, nossos pecados. Ah, padre, o senhor sabe, né? A carne é fraca, então a gente acaba cometendo isso. A carne é fraca, meu irmão, mas o Espírito é forte. Por isso nós precisamos contar com o Espírito de Deus. A carne muitas vezes me dá vontade de mandar um pé do ouvido no outro, mas o Espírito me ensina a ser calmo, a ser manso,
a ser paciente. A carne muitas vezes me faz levar ao encontro de uma outra pessoa que não aquela com quem eu assumi um compromisso. Mas o Espírito me ensina a força da fidelidade, da união. Então é o Espírito, é no Espírito de Deus que eu preciso estar fortalecido. E assim em todos os ambientes da nossa vida, em todas as situações. É o Espírito de Deus. Por isso a vida de oração é fundamental. Por isso clamar a bênção de Deus, estar na presença de Deus, para vencer. E olha que as tentações vêm nas coisas mais simples da vida, como foi na vida de Jesus. No alimento que ele estava com fome, no poder, na autoridade de ser grande coisa, de conquistar grandes coisas. Nós somos tentados nas coisas simples da vida. E às vezes a gente não se dá conta. E a gente acha, não, porque todo mundo está fazendo isso. Para concluirmos o pensamento sobre o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, quero recordar ainda que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi concedido a Jesus no batismo para que ele desempenhasse uma missão. Ele tinha autoridade para transformar a pedra em pão? Tinha. Ele tinha poder para se jogar do alto do pináculo do templo e os anjos viriam em seu socorro? Viriam. Ele poderia ter todos os reinos do mundo? Poderia. Mas isso seria um desvirtuamento do Espírito Santo que Deus lhe havia dado para uma missão. Jesus tinha uma missão, que era salvar a humanidade. E aí, quero chamar a nossa atenção para isso. Fiquemos atentos à missão que Deus nos concedeu. Não usemos mal dos dons que Deus nos concede, queridos irmãos e irmãs. Se Deus nos concedeu o dom para exercermos um ministério, para fazermos um papel, para cumprirmos uma responsabilidade, para trabalharmos numa causa, não vamos fugir. Não vamos gastar nossas energias com outras coisas. Vamos fazer bem aquilo que Deus nos confiou. Jesus disse não. Teria tudo se ele quisesse, se ele tivesse renunciado à sua missão. Não renuncie à sua missão. Seja fiel ao seu princípio, seja fiel àquilo que Deus te chamou. E Deus te chamou porque Ele te ama, porque Ele te quer parte de um grande povo. E aí encerramos com a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Quando existe um tititi dentro da comunidade, uma briga, uma discussão, quem é melhor, se são os judeus, se são os cristãos, se são os pagãos? E Paulo diz, pode parar. Paulo vai dizer, pode parar, que não tem nada disso. Se nós somos salvos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se veio do judaísmo, se tornou cristão, se veio do paganismo, o que importa é que quem salva é Cristo. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, é professar a nossa fé, é abraçar Jesus Cristo, abraçar a sua palavra, confessar Jesus Cristo como Senhor no nosso coração e crer que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado. E como diz Ele mesmo na leitura, é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Então nós precisamos confessar esta fé, professar esta fé, dizer que nós cremos realmente que Jesus está vivo. E dizer que Jesus está vivo é crer que o bem é maior do que o mal. É olharmos para muitas situações, às vezes temos medo sim, vemos uma guerra horrível aí começando, vemos tantas situações no nosso mundo acontecendo, mas a gente sabe não, Deus está vivo e Deus está do nosso lado e Ele vai cuidar de nós. Se confessares a fé com a sua boca, você conseguirá a salvação. É isso, esta é a palavra de Deus, esta é a promessa. Então nós temos que confessar, professar realmente Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador. E é para professarmos esta fé que eu convido você, meu irmão, minha irmã, nesse momento aqui conosco, você na sua casa, para que em pé
rezemos confessando Cristo como nosso Salvador. Creio